Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou falar de uma planta parasita, ok? Isso mesmo, tá? Existem plantas parasitas de outras plantas. Vamos falar da erva de passarinho, né? Botanicamente considerado como planta superior, porque tem frutos e sementes, tá? E as suas consequências com relação à planta. Esse vídeo, né, eu resolvi fazer porque eu consegui fotografar uma planta muito parasitada pela erva de passarinho, ok? Eu vou colocar aqui as fotos dela e vou comentar um pouquinho da chamada ervas de passarinho. Fique até o final que esse vídeo tá bem bacana. Eu me formei como engenheiro agrônomo, tá? E nunca ouvi nenhum professor falar sobre a erva de passarinho, tá certo? Eu hoje, como professor, eu falo sobre a erva de passarinho, principalmente porque a gente fala, tá? Eu sou da área de floricultura, ok? E a gente tem que falar um pouco, né, das principais pragas, né? E a erva de passarinho a gente comenta, né, alguma coisa por cima, mas ela não é uma das pragas principais, né? Pragas é que eu estou dizendo entre aspas, né? Mas ela pode sim, de alguma forma, estar prejudicando a produtividade e o crescimento das plantas em si, né? As plantas parasitadas, né? Então, vamos falar um pouquinho da botânica da erva do passarinho, né? Um pouco do conhecimento da erva do passarinho, tá? Bom, elas não são totalmente inúteis, não, né? Algumas espécies de ervas de passarinho são utilizadas como plantas medicinais, tá? Eu não sei dizer porque eu não sou dessa área, né? Respeito muito as áreas, né? Eu acho que cada macaco no seu galho, ok? Algumas são utilizadas inclusive para alimentação de pássaros, olha que interessante, né? E os índios, né, principalmente aqui no Brasil, elas denominam as plantas, essas ervas de passarinhos, como ervas de excremento dos passarinhos, né? Olha que interessante, né? Com relação à botânica, né, elas, na verdade, não é um, dois, três espécies, né? Elas são espécies de duas famílias, né? As lorantáceas, tá? Que elas têm mais de 12 gêneros e mais de 100 espécies. Olha que interessante. E as santaláceas, né? Que tem 8 gêneros e 50 espécies, tá? Em torno de 50 espécies, tá certo? São plantas na qual as aves e também os morcegos se alimentam dos frutos, né? E acabam, na verdade, se disseminando devido às fezes desses animais, tá certo? Alguns dizem que não são só aves e morcegos, né? Alguns também macacos e outros roedores que acabam consumindo esses frutos dessas árvores de passarinho e acabam defecando em cima de outras árvores e com isso, né, você tem, na verdade, a propagação natural dessas espécies, né? A verdade é que quando essas sementes começam a germinar, o sistema radicular acaba
tá penetrando, né, no sistema caulinar, ok? Fazendo com que haja crescimento dessa parasita nessas plantas, né, hospedeiras, ok? Então, no geral, né, essas plantas chamadas erva de passarinho, ela acaba, na verdade, né, parasitando as plantas, tá? E com isso, sugando as suas seivas, né? Retirando, por exemplo, água, nutriente e até fotoassimilados da planta hospedeira, tá? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Professor, devemos eliminar as ervas daninhas nas plantas? Quando e como fazer essa operação da eliminação, né? Respondendo essa pergunta, se devemos eliminar ou não as ervas do passarinho, né? Eu vou colocar 3 situações aqui para que a gente realmente analise bem, tá? Se devemos ou não, tá? Porque muitas vezes são plantas endêmicas, tá certo? Plantas endêmicas significa plantas do local, né? Elas já existiam, coexistiam, tá? Na natureza antes da gente estar por aqui, né? Tá? Então, ecologicamente respondendo, essas plantas, né? Essas ervas do passarinho, elas servem de alimento, tá? Para vários tipos de animais, tá? Então, ecologicamente, tá? Essas plantas vão estar, digamos assim, suprindo de alimentos para aves, para morcegos e outros animais que porventura possa consumir o fruto dessas plantas. No segundo caso, né, no caso, digamos assim, produtiva, e eu posso falar até ornamental, ok? Os pontos negativos é que você acaba deixando de ter uma boa produtividade das plantas hospedeiras, se for o caso, não é? Tá? E em segundo, a parte, digamos assim, positiva, digamos assim, é porque essas plantas acabam dando um aspecto diferenciado ornamental dessas plantas, né? Aí vai depender muito, né, de gosto para gosto, tá certo? Mas no caso produtivo ela é negativo, né? Ela é negativo e na parte ornamental pode ser positivo como pode ser negativo. E mais um dado que seria o parasitismo, né? Como o próprio nome fala, o parasita sempre complica a vida do hospedeiro, né? Então, por quê? Porque ela vai absorver água, vai absorver nutrientes e até mesmo produtos da fotossíntese. Ela é realmente um problema. Quando, né, que eu posso, então, se for o caso, retirar essas plantas, né? Bom, a retirada não é simplesmente você arrancar, né? Você vai ter que fazer a poda. Normalmente é uma poda drástica, ok? E com isso você vai ter que, na verdade, estudar essa situação, principalmente se vale a pena ou não fazer a poda, né? Em muitos casos eu já vi situações em que as pessoas eliminam as plantas por completo, né? Para instalar outro, digamos assim, pomar, né? Alguma coisa nesse sentido. Por fim, né? Normalmente a gente tem visto, né, as duas espécies, né, conviverem, tá certo? Tanto a hospedeira como a parasita acabam convivendo, ok? Eu, particularmente, eu nunca vi plantas hospedeiras morrerem devido à erva de passarinho, ok? A gente sabe que a erva de passarinho vai estar lá, digamos assim, sugando planta hospedeira, mas eu sinceramente eu nunca vi uma planta morrer devido às ervas do passarinho, tá?
Com relação à produtividade de flores e frutos, aí sim realmente elas podem se tornar, por exemplo, um problema, tá? Porque a produtividade com certeza vai diminuir, ok? Mas a gente vê muito esse tipo de problemas, esse tipo de, digamos assim, parasitismo, né? Em jardins, em florestas, na qual a gente não tem percebido danos maiores, ok? Na minha opinião, se elas não estiverem causando problemas sérios, você pode deixar essa situação, ok? Mas devemos entender que essas eras vão estar produzindo frutos e sementes, né? Isso vai estar tendo uma disseminação, principalmente pelos pássaros, né? Pelas aves, tá? E morcegos, ok? Eu quis deixar aqui só, na verdade, uma mensagem, né, com relação à erva de passarinho, né, porque algumas pessoas me perguntam de passar essas informações e algumas situações que a gente tem visto no dia a dia, ok? Normalmente eu viajo o Brasil todo e eu vejo muitas situações e acabei fotografando, passando aqui nesse vídeo, tá, essa situação da erva do passarinho, ok? É, é importante a gente conhecer um pouquinho dessa sistemática, né? E também mencionar aqui que plantas como as bromélias, né? E as orquídeas, tá? Até mesmo algumas cactáceas, elas não são parasitas, tá? Essa sim, essa erva do passarinho, desses dois gêneros, com mais de 150 espécies, são parasitas. Se você gostou do vídeo, clique no like, né? Inscreva-se no canal. A gente vai passando outras informações, né? Eu tenho vários vídeos de pragas e de doenças. Eu vou deixar aqui no izinho. Se vocês puderem assistir também, seria bem interessante. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Tá? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todo vídeo, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial. Hoje eu estou dedicando para a Casa Lar Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer, tratamento de câncer, tá? E precisa muito da sua ajuda, ok? Então, se vocês puderem doar qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide. Vocês podem entrar em contato com eles, tá certo? Roupas velhas, limpas, alimentos não perecíveis, brinquedos, tudo isso, tá? Ajuda muito essa criançada, tá certo? Conto com vocês para essa entidade. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.